Atos capítulo 12, a partir do versículo 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Versículo 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou do lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente e, saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que, de fato, o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Pai amado, Pai querido, Tu que és bispo e pastor de nossas almas, Te louvamos, Te adoramos na beleza da Tua santidade e nos aquietamos agora diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, fala com a Tua igreja. Vem, Senhor, nesta noite, encorajar o Teu povo, trazer esperança, Senhor, para que a nossa fé seja desenvolvida e aperfeiçoada em Ti, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Eu estou intitulando essa mensagem de uma ardente oração. Isso mesmo, uma ardente oração. Interceder é colocar-se no lugar do outro e pleitear a sua causa. É como se você estivesse lutando em defesa de si mesmo. É se colocar através da pessoa de Jesus entre Deus Pai e os homens em favor destes, sentindo sua dor, suas necessidades e ao mesmo tempo travando uma luta em oração com a finalidade da vitória na vida daquele por quem você está intercedendo. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas insensatos que seguem o seu próprio espírito sem nada terem visto. Os seus profetas, ó Israel, são como chacais entre as ruínas. Vocês não foram consertar as brechas, nem fizeram muralhas para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na batalha do dia do Senhor. Ezequiel, capítulo 13, versículos 3 a 5. É como se Deus estivesse dizendo: vocês não construíram muro para a casa de vocês. E esse muro qual Deus está se referindo é a oração, é o quebrantamento, é a intercessão constante pelos santos. Precisamos blindar nossa casa, precisamos nos revestirmos das armaduras de Deus, porque o dia mau virá, amado. O dia mau
É por certo, ele virá. Precisamos orar a tempo e fora de tempo. Precisamos nos colocarmos de joelho e interceder uns pelos outros. A intercessão é como o encontro e o confronto. É isso mesmo. A intercessão é como o encontro e o confronto. Interceder é combater. Porque o primeiro aspecto da intercessão é o combate. Muitas pessoas pensam que Deus retém nossas vitórias. Você sabia? Muitas pessoas pensam ou falam que Deus retém as nossas vitórias, mas pelo contrário, Deus é a fonte da nossa vitória. Deus é a própria fonte da vitória. Então, é nele que devemos buscar nossas respostas, nossas vitórias. Nossa ardente expectativa pela presença de Deus é que fará com que a vontade absoluta e soberana dele seja cumprida na minha vida e na sua vida, e no meio da congregação, e na vida do meu irmão. A intercessão é um veículo que nos leva à presença do Rei. Você sabia? A intercessão é um veículo que nos leva à presença do Rei. Quando nos colocamos diante de Deus e trazemos a necessidade do próximo, clamando, chorando e sentindo a sua dor. Trocaram o seu Deus glorioso pela estátua de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que havia feito coisas grandiosas no Egito, atos maravilhosos na terra de Cã, feitos notáveis no Mar Vermelho. Por isso, declarou que os destruiria. Mas Moisés, seu escolhido, pôs-se entre ele e o povo e suplicou-lhe que afastasse sua ira e não os destruísse. Você sabe o que foi que aconteceu aqui? Moisés se apresentou diante de Deus como intercessor. Por quê? Porque Deus decidiu destruir o povo. Porque o povo abandonaram ele. Mas Moisés, seu escolhido, pôs-se entre Deus e o povo e suplicou-lhe que afastasse sua ira e não os destruísse. Salmos 106, versículo 19 a 23. Então a primeira parte dessa mensagem eu estou intitulando de O Triunfo no Mundo Invisível. O triunfo no mundo invisível. Obrigado, pastora. Veja aí, Atos 12, versículos 6 a 8. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E assim o fez. O anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Herodes Agripa foi apenas um detalhe na história. Seu esplendor e pretensão era apenas uma pura ostentação. Seu esplendor e pretensão era apenas pura ostentação. Seu interior era podre e doentio. Ele foi comido pelos bichos. Meu Deus. Para você ver como a palavra de Deus ela é poderosa.
ela é maravilhosa. E ela vem exatamente para dividir fronteiras, para demarcar o nosso coração. Então veja bem, a intenção de Agripa, que já era a quarta geração de Herodes Agripa, seu esplendor e pretensão era apenas ostentar, era apenas ostentação, porque seu interior era podre e doentio, e ele foi comido pelos bichos. Versículo 21 e 23. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo gritava: é voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glórias a Deus, e, comido de vermes, morreu. Você pode glorificar a Deus nessa noite? Somente isso. Você pode aplaudir a Ele, você pode glorificar o nome dEle? Aleluia! Enquanto isso, amados, a vida de Jesus que abraçamos, que nos envolvemos em uma comunidade cristã, em uma igreja local, nos move mediante uma força interior. É algo que acontece de dentro para fora e não de fora para dentro. E tem como resultado uma vida de amor e de salvação. Agora veja bem, Pedro estava acorrentado a 2 soldados, e mais 2 soldados ficavam nas portas. Embora Pedro, tendo um perfil bastante tempestuoso, e que em dado momento levavam a ficar agitado e até mesmo irado, o comportamento de Pedro neste momento foi diferenciado. É aqui que eu quero chamar a sua atenção, porque existem momentos na vida de um homem e numa mulher de Deus que precisamos chamar para dentro de nós a responsabilidade de ser pequenos cristos, de termos a Bíblia Sagrada como a nossa regra de fé e conduta. Então, haverá um momento que eu precisarei recorrer, eu precisarei correr, eu precisarei tomar para mim, porque se eu falhar nessa instância, o medo, o desespero, o desânimo pode tomar conta de mim, e eu não venha a lembrar todas as promessas de Deus para a minha vida. Amados, o chamado de Deus, através de Jesus Cristo, é algo por demais excelente. Há momentos em nossa vida que nós não passaríamos se não estivéssemos em Cristo. Seríamos sucumbidos, seríamos estragados. Mas a vida de Cristo na minha vida, e a minha vida na vida de Cristo, vai me dar suporte, vai me levar para um âmbito de confiança, vai me levar para um âmbito de segurança. Eu vou saber que os meus pés
estão firmados numa rocha eterna, e que Ele é o meu escudo. Porque é de se admirar, porque Pedro era conhecido como tempestuoso. Há quem diga que Pedro fracassou quando Jesus vinha sobre as águas do mar, e os discípulos confundiram com um fantasma, e Pedro disse: Senhor, se realmente for tu, permite, me chama, dá um comando para mim até onde tu está. E Jesus disse: Pedro, vem. O que aconteceu? Pedro foi, amados. Pedro andou sobre as águas. Mas quando Pedro olhou para a força do vento e a fúria do mar, Pedro começou a afundar. É assim que acontece na minha vida e acontece com a sua vida. Se a gente não fitar os olhos no autor e consumador da nossa fé, a gente naufraga. Tem mais, naufragamos antes do veredito. Porque eu não esqueço mais a situação de Davi. Davi peca com Betseba, percebe que o pecado vai ser descoberto, ele trama a morte de Urias, ela engravida, Deus manda a sentença através do profeta Natã. O que acontece? A sentença foi que a criança não sobreviveria, porque era fruto de adultério, era fruto de algo que não agradava o coração de Deus. E tem mais, Davi: a espada não sairá de dentro da tua casa. O que acontece? Os servos vão lá procurar Davi. Onde é que Davi estava? Estava intercedendo e orando. Quando ele viu os homens, barulho, e ele não conseguiu. O que aconteceu? Não, meu Senhor, o que foi que aconteceu? A criança morreu. Foi o que Davi fez? Levantou-se, tomou um banho, fez a barba, vestiu uma roupa limpa e mandou fazer uma refeição para ele. Todos ficaram admirados. Por que quando a criança estava doente, ele não queria falar com ninguém? Porque enquanto ela estava viva, eu estava nos pés do Senhor intercedendo por ela, na esperança que Ele a curaria. Mas agora que ela morreu, agora eu quero comer. Agora eu quero me preparar para outra batalha. Amados, os desígnios de Deus passam pelo crivo da morte. Agora a morte que eu estou falando, esse crivo, é a sua morte. É a minha morte. A primeira coisa que acontece na sua vida, quando você entrega a sua vida a Jesus, é que você morre. Por isso que muita gente não entende, não compreendem, e querem viver novamente no corpo do velho homem, e dão as costas e vão embora. Mas a primeira coisa que Deus faz na tua vida é te restaurar, é recriar o homem velho que estava dentro de você, o espírito que estava morto. Esse espírito é recriado. Mas o evangelho, ele passa pelo crivo da morte. Então Pedro se encontrava preso, esperando ser executado no dia seguinte. Porém, o apóstolo Pedro dormiu tranquilo
tranquilamente e profundamente. Já pensou? O cara, sabendo que ia morrer no outro dia, estava dormindo. Diz que um sono tranquilo e profundo. Dá para entender? Um cara agitado como era o Pedro? Um perfil tempestuoso? Estamos precisando exatamente dessa tranquilidade de Pedro. Estamos precisando e necessitando dessa mesma tranquilidade de Pedro. Somente assim conseguiremos atingir esse nível de experiência em Deus. Se pararmos tudo que estivermos fazendo, parar tudo que estivermos fazendo, para orar, interceder uns pelos outros de uma forma intensa e ardente. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas não vais conseguir o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Para que Pedro adormecesse tranquilo e descansasse em Deus, a igreja estava intercedendo pela vida dele, intercedendo por Pedro. Veja aí, Atos 12, versículo 5. E assim, Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante, oração ardente, intercessão intensa a Deus por parte da igreja a favor dele. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Versículos 7 e 8. Primeira coisa que o anjo manda Pedro fazer: coloque o cinto da verdade. O cinto une a armadura. A verdade liberta. Jesus é a verdade e suas palavras são verdadeiras. Segundo, e calce as sandálias, sapatos da prontidão do evangelho, da paz. Deus nos guia no seu caminho. Os sapatos protegem os pés. O evangelho da paz protege seu caminho. Terceiro, ponha a capa. Nesse contexto de Pedro, a capa era a vestimenta usada sobre ou em cima das roupas comuns. Segunda parte da mensagem: uma ardente oração, que é o título da mensagem, nos leva a cair em si. A intercessão leva você e por quem você está intercedendo cair em si. Atos 12, versículos 9 a 11. Então, saindo,
Pedro seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E, saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que, de fato, o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Qual foi a reação de Pedro? Pedro pensava que estava tendo uma visão, o que era um sonho. Pedro não conseguiu crer que aquilo que estava acontecendo com ele era real. É incrível. Pedro e o anjo passaram por 2 portões, ambos guardados por um soldado. O terceiro portão, que dava da cadeia para a rua, abriu-se automaticamente. Você percebe? O que existia ou que existe no plano espiritual é a sombra do que estava ou do que está por vir. Por isso que sempre nós precisamos voltar ao Gênesis. Nos tempos atuais, você chega em um shopping center, na maioria deles, o que acontece? Você se aproxima da porta e ela abre-se automaticamente. Mas interessante, isso já existia nos tempos de Pedro, só que no plano espiritual, só que no plano invisível. O texto diz que a porta que dava para a rua abriu-se automaticamente. Então, não existe, amado, o impossível para Deus. A palavra impossível não existe no vocabulário de Deus. Todas as coisas são possíveis ao que crê. Agora nós temos que nos entregar. Temos que deixar tudo no altar com uma expectativa: Senhor, cumpre a tua vontade soberana. Porque se for para eu receber a tua vontade permissiva, eu não quero. Sabe por quê? Porque lá na frente, amados, nós vamos ter que passar por situações piores do que estamos passando. Então, quando recebemos a sua vontade soberana e confiamos no seu poder, confiamos no seu agir, confiamos e esperamos nele, então isso é maravilhoso. Algo que também se assemelha às nossas costumeiras reações é que oramos, intercedemos, clamamos a Deus, recebemos a resposta do nosso clamor, da nossa oração, da intercessão, mas nossa primeira reação é: eu não acredito, não pode ser, isso não está acontecendo, meu Deus, isso não pode acontecer. Olha aí, você intercedeu, você orou, você clamou, você chorou, mas quando se apresenta a resposta diante de você, você diz: não, eu não quero, meu Deus, eu não acredito nisso. Agora, claro que isso muitas das vezes é o efeito da palavra, é a expressão da palavra. Você, de tão maravilhado que você se encontra, você diz coisa com coisa. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era.
reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele. Que foi que aconteceu? Elas não acreditaram que era Pedro. Mas o que é que elas estavam fazendo? Todos eles estavam orando, estavam intercedendo e clamando pela vida de Pedro. Deus irá realizar, Deus irá fazer coisas grandiosas em nossas vidas, que nós mesmos não esperávamos que Ele fizesse. Você sabia? Eu vou repetir, Deus irá realizar coisas grandiosas em nossas vidas, que nós mesmos não esperávamos que Ele fizesse. Mas por quê, pastor? Por que nós não esperávamos? Por ser tão impossível e tão improvável aos nossos olhos naturais. Isso me remete, sabe a quem? A rainha Esther, que em primeira vista ela não via possibilidade alguma de haver livramento para o seu povo através da sua vida. Com a insistência do seu tio Mardoqueu, que em hebraico é Mordecai, a rainha Esther convocou toda a nação judaica para, juntamente com ela, interceder e buscar a face do Yahvé, do Deus Altíssimo, para que ela pudesse adentrar na presença do rei e ser recebida. Só adentrar na presença do rei não era o bastante, ela precisava entrar na presença do rei e ser recebida. Porque se o rei não estendesse o cetro em sua direção, ela seria rejeitada e banida da sua presença e consequentemente morta. Então Esther não ia fazer uma loucura dessa sem um propósito. Foi o que ela fez? Ela convocou a nação de Israel para jejuar, orar e interceder pelo povo e por esse momento. Para você ver que instrumentalidade poderosa nós temos nas mãos. O poder da oração, o poder da intercessão. E muitas vezes, ao invés de nós orarmos, reclamamos. Ao invés de intercedermos, saímos gritando pelas praças. Ao invés de confiar, cogitamos em dois pensamentos. Isso não agrada a Deus. Precisamos crer, amado. Crer. E continuar crendo. Porque Deus, Ele vela pela sua palavra para cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele disser, sim, Ele cumprirá. Interessante que isso foi dito pela boca de um profeta que estava em desobediência. Um profeta que foi convidado, foi comprado para amaldiçoar o povo de Israel. Um profeta que o próprio Deus colocou palavras na boca de uma jumenta para poder exortá-lo. E ele abre a boca e diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, dizendo Ele sim cumprirá. Amém, igreja? Você pode aplaudir o Senhor, você pode glorificar o seu nome. Aleluia! Oh Deus poderoso! A conclusão, Atos capítulo 12, versículo 16 a 17. Enquanto isso, Pedro continuava batendo
Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor tinha tirado da prisão e acrescentou: anuncie isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, foi para outro lugar. Faz parte de nossa estrutura humana, sabia? Você lembra que semanas atrás, eu não sei exatamente qual foi o domingo, eu fiz uma afirmativa aqui neste mesmo local, estava neste canto. Eu disse que eu tinha certeza de algo que você não era. E eu quero repetir para você nesta noite algo que eu tenho convicção que você não é. Você sabe o que é? Que você não é super-homem. Que você não é super-girl. Você é feito de barro, com todas as suas fragilidades. Você só precisa confiar em Deus. Você só precisa apegar-se a Deus com a sua alma, se amarrar a Ele e dizer: daqui ninguém me tira, porque eu sei que Tu muda a história, eu sei que Tu muda nome, eu sei que Tu ressuscita, eu sei que quando está inserido dentro da Tua vontade soberana, nada de mal me acontece, nem a mim, nem a meus filhos, nem a minha casa, nem a nenhum que pertence a Ti. Amém? Então faz parte da nossa estrutura humana ficarmos admirados com o que acontece ao nosso redor, em detrimento daquilo que não podemos resolver, que não podemos fazer, que não podemos mudar. Infelizmente ou felizmente, em momentos como este que Pedro estava vivendo, paralisamos, sabia? Sofremos, dói você saber que vai morrer no próximo dia, você saber que você está nas mãos de um homem que já matou um irmão de um colega seu, e que naquele momento era a autoridade máxima aqui naquele povoado, naquela região. Mas mesmo assim, Pedro dormiu tranquilamente. Pedro se aquietou na presença de Deus. Enquanto você não se aquietar na presença de Deus, você não vai ver o sobrenatural de Deus. O medo tem a capacidade de paralisar, como também o medo tem a capacidade de nos mover na direção de Deus. Você vai escolher o quê? Você vai escolher paralisar ou seguir na direção de Deus? Mas é preciso e necessário sabermos em qual direção seguir. Ou se vamos falar demais, ou se vamos reter nossa fala, ou vamos nos calar. Precisamos tomar a decisão de seguir até mesmo em meio às perdas. Todos ficaram admirados, amedrontados. Por quê? Porque eles mesmos que se encontravam em oração, intercedendo pela vida de Pedro, parecia que para eles era impossível Pedro não morrer. Você sabia? Eles estavam orando, estavam intercedendo, mas lá no ponto X do seu coração, ou dos seus corações, eles pensavam que era um impossível Pedro não ser morto. Claro que tinha um agravante, que para Deus naquele momento
era um atenuante. Agravante é algo grave, atenuante é algo menos grave. Então, para eles, Pedro estava num contexto muito, por demais grave, mas para Deus era algo atenuante. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim, Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor deles. Amém? Desde os dias mais antigos, eu sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Ou, agindo eu, quem poderá impedir? Quem, amados? Ninguém. Deus é Deus. Você serve a um Deus vivo, a um Deus que tem o controle de tudo, a um Deus que nos leva aonde Ele quer, que abre porta aonde não tem porta, e a porta que Ele abre, homem algum fecha. A porta que Ele fecha, homem algum abre. Aquele que abre, cova. Aquele que fecha, cova. Aquele que dá vida e aquele que tira vida. Aquele que ressuscita mortos. É aquele que está aqui nesta noite. É aquele que está conosco hoje, dizendo: não temas, não temas, porque eu sou contigo. Eu sou o teu Deus. Eu não falei para você? Você lembra o que foi que eu falei para você? Que você fosse forte e corajoso. Que você fosse muito forte e corajoso. Por que você teme? Apenas creia. Para terminar, amados, eu quero ler com vocês a oração intercessora de Jesus Cristo. Para você sair daqui hoje entendendo que você não está sozinho. Entendendo que antes deste dia, antes de você nascer, Jesus já tinha intercedido por esse dia. Jesus já havia intercedido por você. Jesus já havia intercedido pela sua vida, pela vida dos seus pais, pela vida da sua mãe, pela vida dos seus irmãos. Evangelho de João, capítulo 17, a partir do versículo 1. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, pois eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles
que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Uma ardente oração. Eu quero orar com você. Curve a sua cabeça. Querido Deus, amado Pai, Senhor, te louvamos. Somos gratos a Ti, pelo dom da vida, pelo fôlego da vida. Nos rendemos a Ti, Senhor, em o nome do Teu Filho Jesus, nos prostramos diante de Ti, e clamamos, intercedemos diante do Teu trono, para que a Tua vontade soberana venha se cumprir na Tua igreja, para que nós possamos, Senhor, ter a revelação plena do Teu Espírito para o nosso espírito, para que nós possamos nos fortalecer, para que nós não venhamos a Te negar, para que nós não venhamos a cochear em dois pensamentos. Senhor, Tu jamais nos abandonarás, Tu jamais nos deixarás sozinhos, e eu intercedo diante de Ti, em nome de Jesus Cristo. Vem, Senhor, vem, implementa a Tua vontade no meio do Teu povo, no meio da congregação dos santos, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, para que venhamos a testemunhar das Tuas maravilhas. Mas queremos a Tua vontade soberana, Senhor, em nome de Jesus, que vive, que reina por toda a eternidade. Amém, amém, amém.